Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. O Evangelho começa com uma frase simples, mas cheia de significado espiritual. Ao descerem do monte. Jesus está descendo do Monte da Transfiguração, um momento altíssimo da experiência dos discípulos. No monte tudo era claro, luminoso, confirmado. Eles viram a glória de Cristo, ouviram a voz do Pai, tiveram a certeza de que estavam no caminho certo. Mas a vida cristã não acontece no monte. O monte fortalece, mas a vida acontece na descida. É na descida que a fé é provada, é na descida que a realidade aparece, é na descida que surgem as perguntas verdadeiras. Quando tudo está iluminado, ninguém questiona. Quando a fé desce para o cotidiano, para a rotina, para os limites humanos, as dúvidas aparecem. E é exatamente nesse contexto que os discípulos perguntam a Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Isso é curioso, porque eles tinham acabado de ver Elias no monte. Mesmo assim, continuam confusos. Isso nos ensina algo muito importante. Experiências espirituais fortes não garantem maturidade espiritual. Uma pessoa pode ter vivido momentos intensos com Deus e ainda assim continuar presa a esquemas mentais antigos, a expectativas mal resolvidas, a uma fé ainda infantil. Jesus responde confirmando a promessa: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ou seja, a tradição não estava errada. Deus é fiel ao que promete. O problema não era a promessa, mas a forma como as pessoas esperavam que ela se cumprisse. Então Jesus diz algo decisivo: Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. João foi preso, silenciado, descartado. Não por ser falso, mas por ser verdadeiro demais. E Jesus liga isso diretamente à sua própria missão, dizendo que o Filho do Homem também seria maltratado. Quem rejeita a conversão não suporta o Evangelho até o fim. Esse primeiro movimento do Evangelho já nos confronta com uma pergunta direta: como eu reajo quando Deus me tira da zona de conforto espiritual? Quando Ele mexe em algo concreto da minha vida, eu reconheço ou eu resisto? A descida do monte revela quem somos de verdade. Esse movimento de descer do monte se repete inúmeras vezes na vida cristã. Depois de cada graça, de cada luz recebida, Deus permite que a fé seja testada na realidade. Isso não é castigo, é amadurecimento. Uma fé que só funciona quando tudo está bem não é fé adulta. É na descida que aprendemos a confiar sem ver, a obedecer sem entender totalmente e a permanecer, mesmo quando o entusiasmo inicial desaparece. João Batista não é apenas um personagem histórico do passado. Ele representa uma dimensão permanente da vida espiritual. Representa o momento em que Deus deixa de ser apenas consolo e passa a ser confronto. Isso é inevitável para quem amadurece na fé. Uma fé adulta não vive só de acolhimento e palavras bonitas. Vive também de correção, de verdade e de responsabilidade pessoal. João Batista pregava a conversão concreta. Ele não falava em termos vagos ou genéricos. Ele tocava nos pecados reais das pessoas, nos auto-enganos, nas incoerências, nos abusos de poder, nos vícios escondidos atrás de discursos religiosos. E isso sempre incomoda. A maioria das pessoas até aceita um Deus que perdoa, mas tem dificuldade com um Deus que aponta claramente o que precisa mudar. É mais confortável falar de misericórdia do que de arrependimento, mas o Evangelho nunca separa uma coisa da outra. Jesus diz que Elias colocaria tudo em ordem. Ordem espiritual não é conforto emocional. Ordem espiritual é verdade. É colocar Deus no centro da vida, reorganizar prioridades, abandonar aquilo que não combina mais com o Evangelho. Isso exige renúncia.
Exige sair de certas comodidades espirituais. Exige humildade para admitir que ainda há áreas da vida fora do lugar. Muitos adultos que já caminham na fé param exatamente aqui. Já têm anos de igreja, já conhecem a doutrina, já sabem rezar, mas travam quando Deus começa a pedir mudanças mais profundas. Começam a justificar, relativizar, racionalizar. Frases como "todo mundo faz", "não é bem assim", "Deus entende", aparecem como defesas. Esses são sinais claros de resistência à conversão. Jesus liga diretamente a rejeição de João Batista ao seu próprio sofrimento. Isso é muito sério. Ele está dizendo que quem não aceita ser confrontado pela verdade não suportará a cruz. A cruz só faz sentido para quem já decidiu abandonar o pecado. Caso contrário, ela vira escândalo, peso inútil, motivo de revolta. A maturidade espiritual não é nunca cair, mas não se acomodar na queda. É levantar rápido, com humildade, permitindo que Deus continue corrigindo e moldando. Quando alguém para de se deixar corrigir, a fé começa a morrer aos poucos, mesmo que externamente tudo pareça normal. João Batista foi silenciado porque dizia a verdade. Não foi rejeitado por falta de sinais, mas por excesso de exigência. Verdades incômodas sempre encontram resistência. Esse bloco do Evangelho nos obriga a perguntar: eu ainda permito que Deus me confronte ou só escuto o que confirma o que eu já penso? O Evangelho termina dizendo que os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. Essa compreensão veio depois. Isso é muito importante na vida espiritual. Muitas coisas só se entendem depois da obediência, não antes. Existe uma tentação constante de querer entender tudo para depois mudar, mas o Evangelho mostra o contrário. Primeiro vem a decisão, depois vem a luz. Deus continua enviando João Batista para a nossa vida. Às vezes não é uma pessoa concreta, mas uma situação. Um fracasso que desmonta o orgulho, um sofrimento que revela limites, um pecado que vem à tona, um incômodo interior que insiste, uma palavra que ouvimos e não conseguimos esquecer. Deus fala de muitos modos, mas nem sempre de modos agradáveis. E sempre existe a escolha: reconhecer ou rejeitar. Reconhecer exige humildade, exige admitir que algo precisa mudar. Rejeitar exige apenas justificativas. Por isso, rejeitar é mais fácil, mas toda rejeição endurece um pouco mais o coração. Aos poucos, a pessoa vai se fechando para a ação de Deus sem perceber. Jesus foi maltratado porque veio do jeito certo, não do jeito esperado. Ele continua sendo rejeitado hoje quando tentamos transformar o Evangelho em algo confortável, sem exigência, sem cruz. Uma fé assim até parece leve, mas não sustenta a vida real, não sustenta o sofrimento, não sustenta as decisões difíceis. Esse Evangelho chama os adultos na fé a um exame de consciência sério, não superficial. Perguntas simples, mas profundas. Que conversões eu estou adiando? Que áreas da minha vida eu sei que precisam mudar, mas eu evito? Que verdades eu já reconheci, mas não abracei? Deus não acusa, mas chama. A correção de Deus é sempre um ato de amor. Ele só corrige quem Ele quer salvar. Ignorar esse chamado é perder uma oportunidade real de crescimento espiritual. Reconhecer João Batista é permitir que Deus prepare o caminho dentro de nós. É aceitar que a fé continue nos transformando mesmo depois de muitos anos de caminhada. É não se acomodar espiritualmente. Que esse Evangelho nos ajude a manter o coração aberto. Que a gente não perca as visitas de Deus por orgulho ou comodismo. Que saibamos reconhecer quando Ele vem, mesmo quando Ele vem sem brilho, sem emoção, sem aplauso. Porque quem reconhece, se converte, e quem se converte encontra Cristo de verdade. Amém. O exame de consciência sério não serve para gerar culpa, mas clareza. Quando a pessoa enxerga onde está, ela pode decidir para onde quer ir. Deus não pede perfeição imediata, pede sinceridade.
e a sinceridade abre espaço para que a graça atue de forma profunda e duradoura. Amém.